Olá, bom dia. Tô aqui agora, eu tô indo ali na casa da minha mãe visitar, ver ela ali, dar um oi pra ela ali. E me veio um pensamento na cabeça, um pensamento. Eu queria compartilhar esse pensamento e dividir com vocês e ver o que vocês acham. Por que tem tantas pessoas que sofrem tanto nessa terra? E quando eu digo de sofrimento, não é sofrimento por não ter condições financeiras, não. Pessoas que sofrem tanto que por qualquer coisa que acontece na vida delas, na vida dessas pessoas, é um desespero, é aquele desespero, acho que eu não sei nem explicar. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu era assim, eu era desse jeito. Qualquer coisinha que acontecesse, se eu tinha uma conta para pagar e eu não tinha o dinheiro, já me dava aquele desespero, aquela angústia que eu não conseguia nem dormir direito à noite. Mas eu comecei a trabalhar a minha mente, com alguns vídeos que eu tenho assistido, alguns livros que eu tenho lido de escritores antigos, e que fala muito sobre a nossa mente. Que a nossa mente é que comanda o nosso corpo e não ao contrário. Não é o nosso corpo que comanda a nossa mente. Só que muitas vezes a gente deixa o nosso corpo dominar a nossa mente. E por isso a gente sofre tanto. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim: o que não se pode resolver, resolvido está. Isso não significa que quando a gente tem algum problema e a gente não consegue resolver ele naquele momento, pra gente deixar ele de mão. Mas o que acontece? Se a gente tem um problema e a gente não consegue resolver ele naquele momento, então ele está resolvido e ponto final. Ele está resolvido. A gente não tem que ficar se martirizando e tal. Apenas mantenha a mente positiva, o pensamento positivo e acreditando que vai dar certo. Que a gente vai conseguir resolver aquele problema que nos assola. E quando eu digo de problemas, não é só problema, como eu acabei de falar, não é o problema financeiro, mas todos os problemas que acontecem na nossa vida, sempre há uma solução. E outra coisa, nós temos que ter na nossa mente que nós somos maiores do que qualquer problema que possa acontecer na nossa vida. Nós somos maiores do que qualquer problema que possa acontecer na nossa vida. Enquanto a gente nos colocar inferior aos problemas que nos acontecem, a gente vai continuar com esse complexo de inferioridade, a gente vai continuar nos entristecendo por qualquer coisa. Mas quando nós começamos a nos amar, quando nós começamos a entender que nós somos maiores do que qualquer problema e que para tudo há uma solução, quando a gente acredita em Deus, quando a gente tem o pensamento positivo, a gente começa a tirar o foco do problema e começa a colocar o foco na solução do problema. Só que o que acontece, o que acontecia comigo, e é o que eu quero dividir com vocês, é que muitas vezes a gente coloca todo o nosso foco, toda a nossa energia no problema. E o que isso ocasiona na nossa vida? Ocasiona que a gente deixa de focar na solução do problema. A gente esquece que às vezes a solução está bem do nosso lado. Que a solução está bem perto da gente. Mas como a gente está focado no problema, a gente não consegue ver a solução. E isso entra também em livros, em vídeos que eu tenho assistido de pessoas que entendem do assunto, de lei da atração. Então acredite quem quiser, porque eu também não acreditava, eu era incrédulo nesse assunto, só que depois que eu comecei a praticar de uma forma superficial, eu não me aprofundo, eu não fico, mas é só a lei da atração que funciona. Não é só a lei da atração. Primeiro de tudo, Deus. Quando a gente coloca o nosso foco em Deus e usa a lei da atração a nosso favor, as coisas que a gente quer que aconteça, elas vão acontecer na nossa vida. Elas vão acontecer na nossa vida. E isso é bíblico. Na Bíblia está escrito, eu não sei o versículo, porque eu não consigo decorar versículo.
mas eu sei que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito: quando fordes orar pedindo alguma coisa, ore como se já tivesse recebido aquilo, como se aquilo já fosse real na sua vida. Então ore crendo que já recebestes, porque quando a gente pede algo para Deus e a gente crê que Deus pode todas as coisas, e a gente sabe que Deus pode todas as coisas, que Ele é onipotente, é o que pode todas as coisas, onisciente, é o que sabe todas as coisas, e onipresente, que é o que está presente em todo momento na nossa vida. Quando a gente crê nisso, a gente tem que crer que a gente pediu e já recebeu. Só que às vezes a gente não recebeu naquele momento, porque aquele não era o momento de Deus nos dar aquilo que a gente pediu. O momento de Deus dar aquilo que a gente pediu é o momento dele, é no tempo dele. Ele é que sabe quando ele vai dar aquilo pra gente. Então o pensamento que eu queria dividir com vocês é esse. Mantenha o pensamento positivo, mantenha o foco nas coisas boas, mantenha o foco, a sua energia, todo o seu tempo de pensamento na solução do problema e não no problema em si. Por quê? A partir do momento que a gente foca na solução do problema, a gente está direcionando a nossa energia, a gente está direcionando a lei da atração para a solução do problema, e o universo, que é Deus, Deus é o universo, porque Deus criou o universo. Então Deus sabe como funciona o universo, e o universo vai atrair aquilo para a nossa vida. Por exemplo, eu tenho um trabalho, mas eu preciso aumentar o quadro de funcionário e eu não tenho um carro para me levar essas pessoas. O que eu vou pensar? Nossa, eu não tenho um carro, não tenho um carro, não tenho um carro? Não, eu não vou pensar isso. Eu vou pensar como eu vou conseguir esse carro, o que eu posso fazer para conseguir esse carro. E aí a nossa mente, ela vai começar a criar estratégias, a mostrar pra gente como conseguir aquele carro. Porém, se a gente ficar focado em não ter o carro, a nossa mente vai mostrar pra gente: nossa, você realmente não tem o carro, você realmente não tem o carro, você realmente não tem o carro, e você vai continuar não tendo aquele carro. Então era esse o pensamento que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido, e se essas coisas acontecem com vocês, deixa no comentário, por favor, deixa no comentário. E se você ainda não pratica a lei da atração, começa a praticar nesse momento, começa a tirar o foco dos problemas e colocar o foco na solução. Olha só, na Bíblia também está escrito que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós daremos ordem para aquele monte e aquele monte se transportará de lugar. Então imagina que se a gente, nas coisas pequenas, a gente não tem fé para fazer com que as coisas se transformem em a nossa vida, e a Bíblia está comparando a nossa fé como um grão de mostarda. Se ninguém sabe o tamanho de um grão de mostarda, é só pesquisar. Então se imagina, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós daremos ordem ao monte para que ele se transporte de lugar. Imagina se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda para as coisas pequenas que nos acontecem no dia a dia. Tá bom? Era esse o pensamento, espero que tenham gostado. E fiquem todos com Deus, um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.